Bem-vindos ao Sintoniza Mente e Coração. O nosso podcast de hoje vai-vos trazemos o tema da família. A propósito de, no dia 15 de maio é o Dia da Família, celebramos o Dia da Família e hoje queremos trazer este tema para reflexão, para olharmos os desafios que as famílias hoje em dia têm, refletirmos aqui o conceito de família, o que é que significa família e percebermos também que, à medida que a sociedade vai evoluindo, este conceito de família também vai evoluindo e traz mudanças no seu funcionamento. Então vamos refletir sobre os desafios da família hoje em dia e se calhar começo precisamente por isso e pergunto à Jéssica, o que é para ti família? Olha, antes de mais, olá a todos, sejam muito bem-vindos. O que é família? Ora, o conceito de família tem vindo até ele próprio a tornar-se cada vez mais, eu não digo que tenha mudado, mas se calhar tornar-se mais abrangente nos dias de hoje, porque há mais tipos de família. Há mais, hoje em dia, as amizades até em si já são consideradas muitas vezes uma família. A família que se escolhe, não Exatamente. é? Exatamente. Mas eu acredito que na sua base a concepção de família, que é no fundo as interações entre os diferentes membros e as suas funções continuam a ser as mesmas. Quais são as funções da família? No fundo, a família desempenha várias funções, sejam elas mais internas ou mais externas, isto é, trabalham aqui, têm como função aqui o crescimento pessoal, a transmissão de valores, a transmissão dos próprios, da própria cultura familiar e no fundo, dar a segurança necessária para que a pessoa consiga, no seu desenvolvimento pleno, sentir que tem ali um porto seguro para que, quando lança-se ao mundo, com toda aquela bagagem transmitida pela família, ela também consiga sentir que tem um lugar onde regressar e onde pertence. Isto é, o que tu queres dizer é que, de certa forma, as necessidades que devem ser asseguradas por uma família têm muito a ver com um sentimento de conexão, de pertencimento, de segurança e que acaba por ser a rede de apoio por excelência, não é? Portanto, ou pelo menos deveria ser a rede de apoio por excelência. Também hoje em dia, e aliás, precisamente isso da conexão, do pertencimento, do amor, é uma das necessidades básicas humanas e, portanto, nós desde o início, aliás, eu costumo dizer muitas vezes, e eu trabalho com pais, eu costumo dizer aos pais que existem várias necessidades básicas humanas, mas há duas que estão desde o nascimento presentes e que cabe à família assegurar, que é o sentimento de segurança e o sentimento ou a necessidade de se sentir amado ou de se sentir amada. E eu costumo dizer aos pais, se vocês conseguirem que os vossos filhos se sintam seguros e amados, é meio caminho andado para a coisa correr bem. E é mesmo isso, as funções. E ainda no episódio anterior falámos disso, aliás. Eu acho que nós temos vindo, os temas vão-se tocando, porque nós falámos da mulher e do papel da mulher, falámos da mãe, falámos do pai, e tudo isto está relacionado com família. E repara que em todos eles nós trazemos uma coisa que eu acho que também importa refletir. Todos estes conceitos, o conceito de mulher, ou aquilo que é o papel da mulher, o papel de mãe, o papel de pai, e agora de família, todos eles sofrem uma evolução ou sofreram, nos últimos anos, nas últimas décadas, mudanças significativas naquilo que é o seu funcionamento, não é? Sim, eu acho que isso também é fruto das mudanças que estão a acontecer na sociedade, porque nós a família lá está, também não é um conceito estanque, não é algo que fica intocável ou imune às mudanças que vão ocorrendo. Aliás, há vários autores que defendem que a família, já no seu processo, no próprio ciclo vital da família, acabam por haver mudanças. Ora que estamos numa sociedade em que as mudanças são cada vez mais rápidas, as transformações são enormes, a família não consegue
escapar, digamos assim, a todas estas alterações que estão a surgir. Porque se já por si a família sofre mudanças, fará então com estas mudanças todas que estão a ocorrer e de forma tão rápida. E se calhar esse ponto que tu falaste também é interessante, porque repara, nos diferentes... dentro daquilo que é o ciclo da família, e se falarmos, por exemplo, num casal sem filhos, depois num casal com um filho pequeno ou filhos pequenos, um casal com filhos em idade escolar, na adolescência e depois se calhar já na faculdade, ou até filhos adultos ainda a viverem em casa, que isto hoje é uma realidade cada vez mais presente ainda, porque às vezes têm 30 anos e ainda vivem em casa porque não há oportunidades, ou às vezes é até uma escolha, é mais cómodo, e isto faz com que realmente a realidade de antigamente que saíam, às vezes, eu costumo dizer isto, meu pai dizia muitas vezes, eu aos 14 anos fui trabalhar para o Alentejo, quero dizer, isto é uma evolução, aos 14 anos já não estava em casa, uma criança que não vivia em casa. Hoje em dia isto é impensável haver uma criança a sair aos 14 anos de casa, isto nem sequer se põe é uma questão que se coloca, não é? Portanto, efetivamente há estas evoluções, mas que também eu acho que se refletem na maturidade e no desenvolvimento emocional depois de cada indivíduo. E eu digo mesmo cada indivíduo, não é só das crianças ou dos filhos, é também dos pais, é também dos avós, que acabam por ter um papel diferente um bocadinho daquilo que era antigamente. E isto também é importante ser refletido dentro daquilo que é a função da família. Até a própria educação, os termos em que os pais hoje em dia educam são completamente diferentes do tipo de educação que se calhar era adotado antigamente. Estamos a generalizar, há sempre exceções, claro. Há sempre pessoas que com um estilo parental diferente, mas hoje em dia privilegia-se muito mais a comunicação, um estilo parental se calhar mais positivo, menos punitivo. Lá está. Sim. E todas estas transformações estão subjacentes às alterações que acontecem na família. E depois lá está. Temos alterações, por exemplo, ao nível financeiro, económico, digamos assim, e agora também falando de Portugal, mas acho que também está assim um bocadinho a nível mundial, que no fundo, por exemplo, o simples facto das rendas terem aumentado já é uma transformação que afeta a família, porque os jovens que, por exemplo, antigamente saíam de casa muito mais cedo, hoje em dia não conseguem sair, para já porque também acabam os estudos mais tarde, isso também está subjacente, mas também porque não conseguem muitas vezes ter autonomia financeira para conseguir largar a habitação familiar. E repara, isso que tu acabaste de dizer, antigamente o que é que acontecia? Os filhos saíam de casa para ajudar os pais. Sim. Isto eram famílias numerosas, muitas das vezes, não é? E então os pais não conseguiam sustentar toda a gente, então aos 14 anos, aos 15 anos, às vezes até mais cedo, os filhos saíam de casa para trabalhar, para contribuir para o sustento da família. Hoje em dia são os pais que sustentam até bem tarde os filhos. Logo aí é uma mudança realmente que está relacionada com a parte económica, financeira e que realmente tem impacto. Mas há outra questão, e estamos aqui a falar, aliás, dissemos que íamos falar dos desafios das famílias hoje em dia, as redes sociais, a tecnologia no geral, não é só redes sociais, a tecnologia no geral veio trazer dinâmicas completamente diferentes à família e acho que se há aspectos positivos na tecnologia, porque elas são sem dúvida uma mais-valia hoje em dia, o acesso ao conhecimento, o permitir estarmos aqui a falar, se não houvesse tecnologia nós não estávamos aqui a fazer este podcast, portanto tudo isso é importante. No entanto, há um uso excessivo das tecnologias dentro do seio familiar que compromete algo que tu disseste e que é muito importante, que é a comunicação. E a comunicação na família e, consequentemente, os valores que se vão passar ficam comprometidos. E há bocado, antes de começarmos este episódio, nós estávamos a falar e eu estava a comentar contigo que tem aparecido em gabinete, em consultório, cada vez mais casos desafiantes de jovens. Se antes era questões mais ligeiras, emocionais, comportamentais, dificuldades de aprendizagem, hoje em dia estão a aparecer situações bem mais graves, com mais frequência, a nível emocional e comportamental. E estamos a falar de jovens, na maior parte das vezes, também crianças, mas jovens acima de tudo, que vêm para consulta e que
fico mesmo incomodada, impressionada com o peso destas situações e a frequência com que elas me aparecem. E isso deixa-me, enquanto psicóloga, enquanto mãe também, deixa-me preocupada e penso para onde é que estão a ir os nossos jovens e como é que podemos usar o conceito de família para prevenir isto, porque eu acho que isto devia ser uma prevenção, mas quando eles nos chegam, já não estamos na prevenção, já estamos no tratamento e na intervenção, e isso às vezes impede-nos de conseguirmos começar um bocadinho antes. Em relação a esta parte da tecnologia, o que é que tu observas, até porque tu és um bocadinho mais nova que eu, o que é que tu observas da tua geração, se calhar também o que trazem de casa, o que é que tu pensas sobre isto? Olha, eu acho que em tudo um bocadinho estamos constantemente a bater em polos opostos. Acho que estamos numa sociedade do 8 ou do 80. Porquê? Porque lá está, também eu acho que derivado destas mudanças tão rápidas, temos pessoas que se situam num polo e pessoas que se situam no outro, e muitas vezes perde-se esta noção de equilíbrio. O que é que eu acho? Eu acho que muitas vezes os pais recorrem à tecnologia para colmatar, no fundo, e facilitar o dia-a-dia, os desafios que vão tendo, porque há menos tempo para os filhos, os empregos estão cada vez mais exigentes, então muitas vezes chegamos a casa e não há paciência para aturar, digamos assim, peço desculpa pela expressão, mas é mesmo, às vezes não temos paciência para estar com birras, com crises, o que sempre existiu, mas lá está, a disponibilidade mental também é outra para lidar com isso, e lá está, se falávamos que os pais hoje em dia têm um estilo de educação diferente e que se calhar mais positivo, não tão pela punição, a comunicação também deveria estar mais presente. E muitas vezes, para se tentar colmatar aquela falha, tenta-se recompensar de outra forma, ou no tempo em que estão nas redes sociais, sim, jogos, o que quer que seja. Ou até mesmo, como falávamos no último episódio, muitas vezes compensação através de bens materiais, e a comunicação, que é a base da interação humana e que deve estar presente em tudo, sobretudo numa família, porque, como falava há pouco, tem a função da transmissão de valores, da conexão, exatamente, da interação entre os seus membros. A comunicação é a base. E onde é que está a comunicação nas famílias de hoje? Porque, de facto, as redes sociais, elas funcionam com comunicação. Porque nós estamos a ouvir alguém a transmitir-nos determinada informação. Aliás, muitas vezes as pessoas que mais progressam nas redes sociais, maiores influências, é porque têm realmente uma boa capacidade de comunicação. Sim. Mas se calhar às tantas nós estamos tão habituados a ouvir os outros que nos impedimos a nós de falar e de treinar esta competência. E de nos ouvirmos a nós. Completamente. Isso é importante e tu disseste, a comunicação é a base, sem dúvida alguma. Aliás, eu costumo dizer, o diálogo é sempre aquilo que é a via privilegiada para se chegar aos filhos ou os filhos chegarem aos pais. E muitas vezes falha essa comunicação e precisamente pela percepção da falta de disponibilidade. Eu tenho muitos jovens que às vezes me vêm com alguma situação, porque isto ou aquilo, e eu pergunto, mas já falaste com o teu pai? Já falaste com a tua mãe? Para quê? Não tem tempo? Para quê? Vão dizer que não? Tu já experimentaste? Ainda não experimentaste? Então, a percepção que está aqui por trás é, nem vale a pena eu falar porque não há esta disponibilidade. E às vezes há. Os pais do outro lado às vezes também digam, não chega ao meu filho e nem vale a pena, e é mesmo falta de diálogo que está aqui. Sendo que também importa aqui perceber que, e tu falaste nas redes sociais, que são comunicação e que nós estamos às vezes, ouvimos tanto os outros que não nos ouvimos a nós e que não estamos disponíveis para nós próprios comunicarmos. Também temos que ter consciência que nós somos influenciados por aquilo que ouvimos, por aquilo que recebemos, os estímulos que recebemos. E nas redes sociais existe muita comunicação, porque redes sociais é comunicação efetivamente, mas é uma comunicação manipulada, porque eu só vou para as redes sociais dizer aquilo que me apetece, aquilo que eu quero que os outros ouçam. Às vezes é aqui que falha e às vezes dentro desta comunicação mais
intencional numa determinada direção, deixa de haver espaço para uma comunicação aberta e isenta de qualquer julgamento, de qualquer crítica, isto é, eu ser espontâneo naquilo que falo. E para além da comunicação, tu dizes que a comunicação é a base, eu digo que a comunicação é sem dúvida um dos grandes pilares da interação, mas a parte dos afetos também, e os afetos não passam pela via tecnológica, aí não há afetos, aí há algo que pode simular um afeto, mas simula através da linguagem. A linguagem é cognitivo, não é afetivo, não é emocional. Então a parte do toque, o tom de voz, o olhar, e o olhar direto para a criança ou da criança para os pais, tanto faz, acaba por ser muito importante. Sim. E falha redondamente. Até a comunicação não verbal, porque repara, até nas coisas mais básicas, hoje em dia tens as mães, por exemplo, a mandar mensagem aos filhos para virem jantar. Sim. Se tu queres dizer algo até mais, lá está, mais emocional, mais emotivo. Às vezes mandas uma mensagem ou um e-mail, não é? Porque não te atreves a falar. E a comunicação, lá está, não é só comunicação verbal. A comunicação tem subjacente outros aspectos extremamente importantes, como o olhar, a postura, o tom. Sim. Coisas que numa mensagem não se consegue transmitir. E depois lá está, para as crianças, por exemplo, se já estamos nesta cultura, perde-se, para os adultos, perde-se esta capacidade de comunicar e de até olhar nos olhos e falar e dizer o que nós sentimos. Para as crianças, muitas vezes nem sequer está a ser nem se lhe dá uma oportunidade deles conhecerem essa via, sim, sim. E tu falaste que também esta parte das tecnologias que também vem muito na sequência do trabalho, da vida, do dia-a-dia da vida. E esse é outro dos desafios hoje em dia, que é conciliar a vida profissional com a vida familiar. E aqui tem muito a ver, eu tenho muitos pais que me dizem, e tempo para isso? Pá, não tens tempo, arranja-o. E percebe quais são as tuas prioridades. E é aqui que às vezes falha. Apesar de, quando eu pergunto a um pai ou a uma mãe quem é a pessoa mais importante da tua vida, dizerem o meu filho, a minha filha, os meus filhos, depois na prática isso não se vê. E eu costumo dizer, para já a prioridade não devem ser os filhos, devem ser vocês próprios. Primeiro ponto, é logo esta a primeira correção, porque se eu não estiver bem, eu não vou estar bem para ninguém. Mas isso já falámos noutro episódio e não vou aqui abordar. Mas se nós reconhecemos que os nossos filhos são efetivamente importantes, então eu tenho que arranjar tempo. Isto é, eu tenho que perceber o que é que para mim é mais importante em função de outra. Eu vou dar aqui um exemplo meu, pessoal, que eu durante muitos anos trabalhei aos sábados e cheguei ao ponto de trabalhar sábado o dia inteiro, isto é, eu trabalhava 6 dias por semana, quando o meu filho era mais pequeno, e entretanto, com o segundo filho, mas já antes, eu disse, não, eu recuso-me a trabalhar ao sábado. Eu vir trabalhar ao sábado é algo muito excepcional e em situações pontuais. Eu faço questão de sábado, é para eu levar os miúdos aqui, levar os miúdos ali, estar ali disponível para ele, fazer as minhas coisas, para ter depois outro tempo livre para estar realmente com eles. E isto, se eu quisesse trabalhar ao sábado, eu tinha o sábado cheio. Aliás, a maior parte das pessoas pede-me ao sábado. Eu é que não, e isto é uma prioridade. E quando eu digo, a família para mim é o mais importante, mas depois eu dou prioridade ao trabalho, porque há um sentido de responsabilidade, porque há um sentido de dever para com o outro, o servir o outro, tenho que dar resposta. Esta sensação de dever, de obrigação em relação ao trabalho, acaba por se sobrepor a um valor que para nós é muito mais importante e que nós estamos a descurar, que é a família. E a propósito disso, até posso dar um exemplo que é mais pessoal, mas que acho que se encaixa aqui bem e que representa que de facto não é muitas vezes a quantidade, mas a qualidade e o quão a comunicação é importante. Porque eu, por exemplo, cresci num ambiente familiar com os meus pais, digamos assim, na família nuclear, em que a comunicação foi sempre privilegiada. Porém, os meus pais, mais no caso da minha mãe, os horários de trabalho sempre foram muito complicados. Ela trabalhava aos domingos, eu quando era miúda até cheguei a dizer-lhe, oh mãe, tu vais ficar rica, porque tu trabalhas tanto, passas tão pouco tempo em casa que vais ficar rica. E a verdade é que, apesar
dela sempre trabalhar aos domingos, de muitas vezes chegar às 8 da noite a casa e termos pouco tempo familiar. Às vezes tinha colegas que saíam ao fim de semana com os pais, iam passear. Eu muitas vezes não tive essa oportunidade porque eles trabalhavam ao fim de semana. Mas o tempo em que nós estávamos à noite a jantar em casa, o pouco tempo que nós estávamos juntos, era para falarmos. Às vezes o simples, como é que correu o teu dia, o que é que almoçaste, coisas simples que às vezes parecem tão superficiais e tão, às vezes, sei lá, as pessoas pensam que não é necessário, mas é tão importante, porque é aqueles 5 minutos que nós estamos a olhar para alguém e a falar com ele e a perguntar-lhe como é que correu o teu dia, que a pessoa sente que tem 5 minutos de atenção, de preocupação. Mas isso é importante, e tu tocaste num ponto importante, não é a quantidade de tempo, mas a qualidade desse tempo. O problema é que muitas vezes existe efetivamente só estes 5, 10, 15 minutos, efetivamente, mas são minutos que não são de veras aproveitados. Porque muitas vezes estamos a levar a criança à cama, a deitar o bebê, a deitar o filho, ou a ter uma conversa com o filho, mas estamos com o telemóvel na mão a fazer scroll. Isto não é tempo de qualidade com o meu filho. Ou eu estou ali e se calhar estou a conversar e não estou a dedicar atenção. Estou a fazer o jantar, estou a fazer outra coisa qualquer. Não é deste tempo que se fala. Isto é, quando falamos em tempo de qualidade, é tempo de presença total. O foco tem que ser o outro. O outro, neste caso a família, os elementos da família. Como falávamos há pouco. Muito importante essa questão. E repara, e é dentro disso que também há outra questão aqui que se coloca, e se calhar é um desafio mais das famílias de hoje do que propriamente antigamente, que repara, mesmo esta questão da comunicação que estamos aqui a falar, antigamente era diferente. Antigamente era uma comunicação mais funcional e menos empática, digamos, porque e já falámos destes conceitos, antigamente a família assegurava o sustento, fazia com que as coisas funcionassem, daí ser uma comunicação mais funcional, eram dadas ordens e orientações. Hoje em dia é mais o estar com o outro, a conexão, o pertencimento, a sensação de união, e isto é importante ser cultivado, porque é isto que vai dar o vínculo entre pais e filhos, dentro da família, entre os elementos da família, e se este vínculo for forte, aliás, eu costumo dizer, a melhor forma para eu trabalhar na relação com o meu filho é trabalhar nessa relação, isto é, eu tenho que me conectar ao meu filho, porque o que vai acontecer é, se eu não conseguir criar um vínculo forte, o que vai acontecer é, na adolescência eu perco completamente, porque ele vai à vidinha dele, até porque na adolescência há este movimento para fora da família, e se há este movimento para fora, mas não significa, atenção, que os adolescentes não precisem da família. Isto é, a base, o suporte, a tal rede de apoio, continua a ser a família. Eu costumo dizer, é aqui que eles saem, mas sabem que têm aqui o porto seguro. E isto é importante eles terem esta consciência. Se este vínculo não foi trabalhado antes, quando chegar a esta fase, eles saem e quando acontecer a asneira, que é provável de acontecer na adolescência, faz parte, mas quando acontecer a asneira, eles vão ter medo de voltar, porque vão levar nas orelhas, porque vai haver o julgamento, porque vai haver a crítica, e isto remete-me para o próximo ponto, que é a aceitação dentro da família, que às vezes esta aceitação, e atenção, aqui há dois tipos de aceitação, se calhar hoje em dia, enquanto sociedade, olharmos para as diferentes famílias, e tu falaste nisso, já há diferentes tipos de família. O típico da família é pai, mãe, filho ou filhos, mas hoje em dia já há 2 pais, 2 mães, já há filhos adotivos, já há filhos de segundo casamento e de primeiro casamento que se juntam, portanto já há aqui uma variedade enorme de tipos de família diversos, que tem que haver uma capacidade de aceitação muito maior, quer entre os vários elementos, quer pela sociedade, mas aqui esta aceitação também no sentido de eu quero aceitar. Eu costumo dizer que numa relação há sempre 3, eu digo muitas vezes isto, e é precisamente isto, eu olhar para mim, eu estou aqui enquanto elemento desta família, reconheço a minha individualidade, mas eu também olho para o outro, e o outro são vários elementos que fazem parte da família, olho para o outro e aceito a individualidade de cada um,
e depois olho para o nós e como é que nós nos juntamos e como é que nós conciliamos. E é aí que entra a parte da comunicação, do diálogo. O que acontece, só para finalizar, eu já te passo a palavra, o que é que acontece muitas das vezes é que dentro desta aceitação não há aceitação, isto é, eu enquanto mãe tenho uma expectativa em relação ao meu filho e tento impor e tento mudar. Ao contrário, o meu filho, que se calhar não foram trabalhados ali os limites como deve ser, pode vir do outro lado uma exigência que eu, enquanto mãe, se calhar também tenho dificuldade. Quer ele em aceitar os meus limites, quer eu em impor-lhe limites. Falaste agora, eu ia falar precisamente disso, porque muitas vezes, e o que hoje acho que está um bocadinho a ser negligenciado, é precisamente esta questão dos limites. Porque os limites são, no fundo, as regras pelas quais as famílias conseguem funcionar e se regem. Tanto temos famílias em que, se calhar, os limites são ali um bocadinho mais difusos, em que não há uma posição, digamos assim, clara entre os diferentes papéis, sejam eles dos pais, da mãe, entre os filhos e a família mais alargada, como famílias em que os limites são mais rígidos, em que é uma dificuldade maior em deixar passar informação vinda de fora, porque a família está mais fechada na sua concha, na sua bolha, e as famílias, e aí é o ideal, no fundo, em que hajam limites claros. Claro que, face a cada etapa do ciclo vital da família, os limites têm que ir variando. O que acontece, e que eu vejo muito, é que acho que temos mais famílias a funcionar com limites difusos do que com aqui um equilíbrio entre os limites mais difusos e os limites mais rígidos. Porquê? Porque o que eu sinto muitas vezes hoje em dia é que os pais querem ser amigos dos filhos. Há pouco falavas que antigamente a comunicação era mais funcional, hoje em dia já se privilegia mais outras coisas. Mais empática, sim. Só que nós sabemos isso na teoria. E eu perguntava-me, quando falavas isso, será que é realmente o que está a acontecer? Porque, de facto, a comunicação não está a ser privilegiada face àquilo que todos sabemos que é a sua importância e os benefícios que todos poderíamos ter em utilizá-la e privilegiá-la na nossa vida. A questão é, será que os pais sabem o que é a comunicação empática? Porque repara, o que acontece muitas das vezes, e isso eu vejo também muito nas minhas intervenções, que é, então, e quando o seu filho faz isto, ou faz as queixas dos pais sobre alguma coisa? Então, e quando ele faz isso, o que é que lhe diz, o que é que faz, como é que age, qual é a sua postura, a sua posição? Eu digo-lhe que não pode fazer. Eu digo-lhe e explico-lhe o porquê. E a pergunta que eu faço, isto não é empatia, isto é a minha visão do mundo aplicada ao outro. E eu pergunto, então e já tentou perceber porquê que ele faz isso? Qual é a necessidade que está por trás? Eu costumo dizer, e estamos a falar de comunicação, comportamento é comunicação. Então, mesmo aqueles comportamentos disfuncionais estão a comunicar alguma coisa. Então, se a criança, se o adolescente, ou se um pai ou uma mãe tem um determinado comportamento, há uma razão para esse comportamento acontecer. Então, se calhar dentro da família é precisamente o espaço para explorar essas necessidades e o que está por detrás. Há uma intenção positiva por trás desse comportamento. Qual é essa intenção? Deixa-me explorar. E muitas vezes nós vemos que se calhar eu até consigo perceber e validar o que está por detrás. A pessoa pode, neste caso pessoa, porque tanto podem ser os pais como podem ser os filhos, mas se calhar não teve o comportamento correto dentro daquele contexto, isto é, não foi a melhor forma de demonstrar ou de comunicar aquela situação, mas queria comunicar algo que se calhar tem validade e precisamos de olhar e precisamos de ver. E dentro da comunicação empática é isto que não acontece e que deveria acontecer. Não é eu corrigir o outro e impor-lhe a minha visão do mundo, é eu perceber o outro, tendo em conta os recursos do outro e as necessidades do outro. E o que nós fazemos normalmente é, eu enquanto adulto, acho que aquele comportamento daquela criança, daquele adolescente é incorreto e vou corrigir, sem perceber o que está por trás dentro da visão daquela pessoa. E isso é a aceitação e o respeito pela individualidade de cada um dos elementos da família. E com tudo isto, e com tudo o que disseste, percebemos como a família é o espaço
em que privilegiado para aprender este tipo de coisas, para aprender a errar, para aprender a ter empatia pelo outro, para aprender a ouvir e comunicarmos com o outro. E já que falaste há bocado dos tipos de família, e já que estamos aqui a falar de limites, destas mudanças, acho que era importante, visto que também uma das grandes mudanças que está a haver é, por exemplo, o número de divórcios e separações está a aumentar e as famílias, lá está, sofrem alterações, sofrem mudanças importantes em que aqui não há mais uma readaptação, mas tem que haver uma transformação da própria forma de estar. E acho que era importante falarmos aqui um bocadinho das famílias reconstruídas ou reconstituídas, que são no fundo aquelas famílias em que, por exemplo, um pai ou uma mãe que se divorciaram se juntam a outro pai ou mãe e que muitas vezes trazem filhos e constituem uma nova família. E muitas vezes, aliás, a comunicação é um dos elementos-chave para que esta nova família consiga retomar a uma funcionalidade, começar e ter um bom método de funcionamento. Estabeleça uma nova rotina, uma nova forma de funcionar. E tu disseste uma coisa importante, porque o que acontece muitas das vezes nessas famílias reconstituídas ou reconstruídas, mais reconstituídas, é uma reconstituição, é uma nova constituição. Perceber também que para as crianças que vêm para esse novo relacionamento dos pais, para os pais há claramente uma intenção e o porquê de se terem juntado a outra pessoa, tudo bem. No entanto, também precisamos de perceber que aquela criança é trazida de uma família para outra família. No entanto, aquela família que existiu primeiramente não está de todo anulada. Isto é, na primeira família, pai e mãe estavam juntos e havia regras, havia determinadas coisas a acontecerem. Isso não se perdeu. No entanto, quando um pai ou uma mãe vai para outro relacionamento, a outra parte fica ali, por vezes também com as mesmas regras ou não, e isto precisa de ser clarificado. E às vezes aqui há muita discrepância e não aceitação dos filhos, porque as regras mudam e estas regras ou estes limites não são discutidos também. Porque eu costumo dizer, a melhor forma de nós estabelecermos regras e limites com os nossos filhos é falar com eles sobre isso e dar-lhes espaço a eles para também colaborarem no estabelecimento dessas regras. Eles terem voz, serem ouvidos quando estamos a falar disto. E isso torna-se ainda mais pertinente quando se fala então destas famílias reconstituídas, porque pode haver, por parte da criança, do adolescente, a não aceitação da outra pessoa. Porque é quase como se tivesse esta percepção de estar a ocupar o lugar da minha mãe ou do meu pai, e não é isso que está aqui a acontecer. E deixar isso claro para a criança é importante. Ela não deixa de ter o pai e a mãe que tinham antes. Apenas está mais uma pessoa na equação. Mas para que isso aconteça é importante que haja uma boa comunicação, não só entre o novo casal que é formado, mas também entre o elemento do novo casal e o elemento do casal anterior. E eu vou-te dizer ainda mais, eu diria que até mesmo entre o casal que se separa, essa tem que haver, e muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes terminam em conflito. Em conflito, e há tribunais, e há toda uma situação a acontecer que os filhos é que sofrem com esse conflito, essa rivalidade que de repente surge, e competição, às vezes até em função da atenção da criança, do amor da criança, que acontece nesses pais que se separam. E isso é muito grave para o funcionamento emocional da criança. Sim. E até para o próprio casal, porque muitas vezes restabelecer uma nova família, tendo em mente ainda padrões de uma relação passada, vai acabar por afetar por si só a nova família, porque se houve coisas que não ficaram bem resolvidas, não só com o ex-parceiro ou parceira, mas connosco mesmo, o que é que não correu bem, o que é que eu posso fazer de diferente nesta nova relação. Muitas vezes trazemos hábitos e padrões da anterior relação que pensamos que vão ser reproduzidos na nova, e
pomos logo ali a barreira, um mecanismo ali de defesa logo Sim. para nos protegermos, outras vezes tendemos mais a explodir e não agir da melhor forma e, portanto, acho que foi importante trazermos aqui este tipo de família que é tão atual e cada vez mais são numerosas este tipo de famílias e em que percebemos a real importância da comunicação. Sim. Olha, e já nos estamos aqui a alongar, acho eu. Vamos aqui se calhar finalizar com alguns princípios-chave que se calhar devem estar presentes numa família e nós já fomos aqui dizendo, mas aqui em modo conclusão, em modo resumo, em modo síntese, o que aqui é importante? Empatia e compreensão. Acho que é muito importante. Portanto, a comunicação, mas tendo por base a empatia, a compreensão do outro. Uma comunicação aberta, sem crítica e sem julgamento, e isto significa que eu não vou olhar para o outro e dizer estás errado, estás certo, não, na minha opinião, eu acho que, mas deixa-me lá ouvir o que é que tu pensas sobre isso. Isto é importante. O estabelecimento de limites saudáveis também é muito importante, sendo que todos os elementos da família devem ser trazidos à discussão e fazer aí uma mesa redonda e conversar sobre o que é que vamos fazer, quais são as regras da nossa família. Aliás, eu costumo até sugerir às famílias, quando é para estabelecer regras e limites, que estabeleçam um código de honra. E este código de honra é mesmo, sentem-se todos à mesa e definam meia dúzia de regras, não é preciso muitas, meia dúzia de regras que sejam discutidas por todos e validadas por todos. E isto é importante, se a criança ou o jovem valida aquela regra, há uma maior probabilidade de colaborar e de a aceitar. Portanto, logo por aí é mais fácil estabelecer regras e limites que sejam respeitados desta forma, mas também perceber que as regras e limites não é só para a criança, também é para o adulto. O adulto também tem. Então, isto acho que é importante aqui ter em mente. Perceber que parentalidade positiva deve estar, quando falamos de famílias e falamos de crianças e jovens, deve estar aqui presente, mas esta parentalidade positiva não é ser permissivo. Não é dizer a tudo que sim e deixar fazer tudo. É precisamente ser claro naquilo que é a minha intenção na relação com o meu filho e dentro desta intenção que eu tenho de me conectar ao meu filho, de ter uma boa relação com ele, o que é que isto significa para mim? E se eu tenho isto claro na minha mente, é mais fácil de eu implementar esta intenção positiva. Se eu vou fazer sempre da melhor forma, se calhar não, mas também ter a capacidade de admitir que eu nem sempre estou bem, também faz parte da educação que eu dou aos meus filhos. E, Sim. Portanto, também faz parte de uma família. E deixa-me só dizer que é essencial. Porquê? Porque é precisamente, há pouco falávamos da questão da família ser a base por excelência da aprendizagem, e é precisamente nesta relação, no fundo, hierárquica entre pais e filhos, que os filhos aprendem as bases das relações a nível do respeito, Sim. da autoridade, quer futuramente para o emprego, em que há uma figura que está acima deles e tem que superior, sim. Respeitá-la e cumprir as suas ordens, quer até entre irmãos, em que muitas vezes são aprendidas neste tipo de relações a questão da partilha, da empatia, aqui no fundo das interações mais horizontais, no fundo das pessoas que estão hierarquicamente Sim. ao nosso nível, digamos assim. E aqui concentramos um bocadinho nas famílias nucleares. Hoje neste episódio, para além de termos falado das reconstituídas, mas foi essencialmente nas famílias Sim. nucleares. E é importante, antes de passar só para outra, dizer que é importante que o casal, por si só, também tire um tempo para si, porque isso vai influenciar o funcionamento da família e a comunicação é a base. E também só para finalizar aqui com uma abrangência um bocadinho maior, é que muitas vezes existem vários elementos da família que coabitam com a família nuclear e é essencial impor limites, percebermos o que é que nós queremos aceitar que o outro nos traga, o que é que nós não queremos para nós e o que é que queremos fazer diferente, mas sobretudo com base no respeito, na comunicação. Muitas vezes não é fácil lidar com elementos de fora da família porque nós acabamos por
constituir a nossa família com base nos nossos valores, com base nos nossos limites, com base naquilo que nós queremos para nós. Mas muitas vezes há muitos traumas, muitas alianças invisíveis que vêm das famílias de origem e que influenciam positiva ou negativamente a nossa família atual, no fundo a nossa família nuclear, e é importante que nós consigamos olhar para nós antes de estar a olhar para os outros. Mais uma vez repetimos aqui a questão do mindset. Sim. E que consigamos perceber o que é meu, o que é dos outros e o que é que eu quero adotar para mim e o que é que eu não quero. Mas sempre com base no respeito, porque eu acho tão triste quando as famílias, por causa de heranças, por causa de coisas mal resolvidas, muitas vezes por má comunicação, viram as costas uns aos outros. E nós falamos hoje constantemente, a família é um espaço de aprendizagem e crescimento. De união, de pertença, e isso acho que é importante. Olha, eu concordo com tudo isso, e tu disseste uma coisa importante, que é as famílias de origem, e por isso é que eu digo, quando nós falamos em relacionamentos, e seja agora relacionamentos mais alargados quando falamos de família ou relacionamentos a dois, eu costumo dizer, temos que equacionar cada um dos elementos e respeitar a individualidade de cada um. E é precisamente aí que também entra o diálogo. Eu ter consciência que da minha família de origem há coisas boas e coisas más que eu vou trazer, a outra pessoa da família de origem também exatamente a mesma coisa, e se nós estamos aqui juntos para constituir uma família, então vamos conversar sobre o que cada um vai aceitar do outro e cada um leva para esta relação. E se calhar só para finalizarmos e para não nos alongarmos aqui muito mais, eu vou finalizar com uma citação mais direcionada a pais, mas que se calhar vem bater aqui naquilo que foi o fio condutor ao longo desta sessão, que é a comunicação, que é a forma como tu falas com o teu filho, torna-se a sua voz interior. E esta é uma citação da Peggy O'Mara, portanto uma especialista em parentalidade, e acho que é isto mesmo, a forma como tu falas com o teu filho torna-se a sua voz interior. E faz todo sentido. Obrigada por terem estado connosco. Vemo-nos no próximo episódio, ouvimos-nos no próximo episódio, e cultivem um sentimento de pertença, de união, e de diálogo, de empatia na vossa família. Um feliz Dia da Família para todos. Obrigada. Até à próxima.